que eu peguei foi um resfriado. Sejam bem-vindos todos os dias ao Clube 459. Hoje é mais uma oportunidade que nós temos de construir um dia memorável. Mais uma oportunidade que nós temos de construir grandes coisas. Eu sempre falo isso, porque esse deve ser os nossos primeiros pensamentos. Se você recebe a oportunidade todos os dias de construir algo novo, eu te pergunto, por que você não está construindo? Tá bom assim ou não tá ainda a voz? Peraí, deixa eu pegar uma pastilha aqui. Ver se dá uma... Dá uma pastilhinha dos antigos aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Isso aqui tá aí no Brasil. Isso aqui tem coisa de... cara de coisa antiga ou não tem? Ó, o verdadeiro amigo do peito. Rebuçados peitorais de 1949. É até a mesma embalagem. Pelas fotos aqui o negócio vai funcionar, ó. Até as fotos são antigas. Vamos lá então. Ó, tem gente já passando as receitas. Eu gosto que eles já dão a receita. Água quente com limão. Tem limão aí, não tem? Consegue fazer um chazinho pra mim? Um cafezinho de sempre e uma água com limão. Uma água quente com limão. Tô falando, vai curar até a alma. Vai mesmo. Nossa, aqui. Bom, tava te falando o seguinte. Ó, gemada. Gemada é bom. Faz anos que eu não tomo gemada, Maria. Ó, Vic Vaporup nos pés, em meia, quando for dormir. Vai anotando aí, amor. Chá de alecrim. Água quente com limão e mel. Bora lá então. Seguinte. Vai aquecer a voz aqui. E eu peço que... hoje eu prometo que eu vou cuidar durante o dia. Ontem nós tivemos um momento aqui na plataforma Europa. E... foi muito bom mesmo. Não sei quantos assistiram nos stories, no Instagram. Foi muito bom. Seguinte, todos os dias você recebe uma nova oportunidade. A minha pergunta é, o que você tem feito com as oportunidades que você recebe todos os dias? Você realmente tem aproveitado? Qual que é a grande debilidade de algumas pessoas? É que elas querem esperar uma grande oportunidade. Presta atenção no seguinte. Toda grande oportunidade, ela acontece aonde? Ela acontece nas pequenas oportunidades. Toda grande resultado, ele acontece onde? Nos pequenos resultados. Toda grande transformação acontece onde? Nas pequenas transformações. Como assim, Thiago? Lembra, toda mudança de rota, ela acontece na primeira virada, no primeiro grau à esquerda, o primeiro grau à direita. Todos os dias você recebe essa oportunidade de construir algo diferente, algo novo. Todos os dias, quando você fala o seguinte, eu vou começar a virar, você já começa uma movimentação. Então, qual que é o grande convite para você? Começar a olhar para a sua vida hoje. E olhando para a sua vida hoje, você vai entender... Tu pegou meu celular, mano? Carregou lá. Obrigado. Aí, deu. Todos os dias, quando você vai olhar para sua vida, você precisa olhar para ela e falar o seguinte, qual é a área da minha vida que eu preciso dar uma análise? É como se fosse fazer um check-up de manutenção ou uma vistoria de manutenção no seu carro. Por exemplo, quando você vai com o seu carro para uma manutenção, você vai levar na concessionária para uma manutenção, eles têm um checklist. E esse checklist é que mantém a saúde do carro. Se, por exemplo, quando você for aprender a pilotar helicóptero,
quando a gente vai acionar a máquina, tem um checklist. Antes de acionar a máquina, tem algo chamado pré-voo. O que é o pré-voo? Pré-voo são mais de 40 itens que você fica mais ou menos 30 minutos checando toda a aeronave. As peças de metal, a parte elétrica, a parte hidráulica. Você vai checando toda a aeronave durante mais ou menos 30 minutos e fala, ok, ela está pronta para voo. É um pré-voo. Ela está pronta para voo. Depois que você entra na aeronave, tem mais checklist para fazer a ignição dela. Por que eu estou te falando isso? Porque na vida é exatamente a mesma coisa que você precisa fazer. Você precisa olhar para a sua vida e fazer um pré-voo. O que é um pré-voo? Quais são as habilidades que eu tenho necessárias para essa próxima fase? Quais são as debilidades que eu tenho? Quais são os bloqueios que eu carrego? Por que isso? Porque isso vai te auxiliar a ir para uma próxima fase. Por que o Sebrae, por exemplo, diz que 60% das empresas fecham no primeiro ano e até 80% delas fecham no segundo ano? Porque as pessoas não têm as habilidades necessárias para avançar naquele segmento ou naquela fase. Então, o que eu quero te convidar? Todos os dias, você pegar e fazer uma análise real da sua vida. Fazer um pré-voo antes de avançar. Você que está chegando aí, eu esqueci de te pedir, clica no joinha aí, dá um like, compartilha aí com 3, 4 pessoas que mais fazem sentido para você. Compartilha aí. E aí já dá um joinha. Por exemplo, por que muita gente não avança? Por causa da procrastinação. A procrastinação não te permite avançar. O que é a procrastinação? Você está ali no pré-voo, chegando toda a aeronave, você viu algo que é uma debilidade da máquina. Você vê algo que é uma disfunção da máquina. Você não pode voar. Seria imprudência sua voar dessa forma. E a procrastinação é exatamente a mesma coisa. Então, poxa, eu estou fazendo um pré-voo na minha máquina. Eu começo a olhar para minha máquina e começo a checar procrastinação, medo, dúvida, falta de habilidade, falta de conhecimento. Eu começo a fazer todo esse check. Aí eu preciso fazer o quê? Voltar com a máquina. Você está indo para a mecânica, você volta para o hangar e aí eles vão começar a fazer o quê? Um conserto em tudo. Começar a analisar tudo. Por que eu estou te falando isso? Porque muitos de vocês são grandes máquinas que estão paradas no hangar sem a manutenção, só porque não teve um pré-voo, não teve uma listagem. Então simplesmente está parada. E sabe o que acontece? Mecânicos vão passando na sua vida e ninguém mexe na máquina porque eles falam o seguinte: quem fez o pré-voo? Quem identificou as debilidades dessa máquina? Daí todo mundo fala, não sei, já estava aí parada. Eu não sei se você entendeu isso. Você é uma máquina de alto poder de conversão, mas está parada no hangar. Por quê? Porque ninguém fez um pré-voo. Ninguém checou todas as debilidades que existe. Qual que é o convite para você? Parar e começar a olhar todas as debilidades da sua máquina. Por quê? Porque vai ser normal o desgaste dos anos, o desgaste das emoções, o desgaste do físico, do espiritual. E tá tudo certo. Qual que é o grande convite para você? É começar a olhar para a máquina, deixar ela redonda. Porque se não tiver redonda, vai gastar aí muita energia. Muito mais combustível se não tiver redonda. É esse convite que eu quero fazer para você hoje. Então pega aí, respira fundo comigo. A voz vai dar uma aquecidinha aqui. Já tá melhor? Vai dar uma aquecidinha, eu vou concentrar nela também. É o seguinte. A gente vai ler o livro de Tiago, capítulo 1. Alguém entendeu a mensagem? Alguém deu um putz aí. Entendeu a mensagem? Alguém falou sobre a aula de ontem, deu um boom. Foi brabo ontem, hein?
Provérbios 8 é matador. Provérbios 8. Tem alguns que eu sou apaixonado. Provérbios 3, Provérbios 1, Provérbios 15, Provérbios 20, Provérbios 22. Todos são bons, mas tem alguns que são... Seguinte, pega aí. Tiago, capítulo 1. Qual que é o... Quem escreveu esse livro? Tiago, irmão de Jesus, que escreveu esse livro aqui. Quando que foi escrito? No começo do desenvolvimento da igreja. E ele fala exatamente fazer o que se fala. Convite para você que faz parte desse pelotão 459 é sempre, em todas as situações, fazer o que se fala e falar o que se faz. Seguinte, pega aí. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ei, vamos analisar o que Tiago está falando aqui. Presta atenção no que ele já está te entregando agora. Meus irmãos, considere com motivo de grande alegria. Você precisa entender o seguinte, que cada dia basta o seu mal. A única coisa que eu sei que todo dia vai acontecer, o mal ele vai estar presente no dia. Algumas pessoas se frustram com coisas que vão estar no dia. Alguém perguntou se eu estava mastigando. Eu tô com, que em Portugal chama rebuçado, para ver se eu consigo recuperar minha voz aqui, pelo menos dar uma tapeada nela. O pessoal chega depois aí não pega o flow, né? Vem cá comigo. Considerem-se de boa, grande alegria o fato de passar por diversas provações. Então a única coisa que eu sei é que todos os dias cabe o seu mal. A única coisa que eu sei é que todos os dias vai acontecer algo. Por quê? Porque eu estou numa sociedade, presta atenção. Eu estou numa sociedade, na sociedade tem pessoas. E durante o relacionamento com pessoas, vão existir pessoas que vão te alegrar, existem pessoas que vão te frustrar. Porque é proposital? Não, presta atenção, não é proposital. Elas vão fazer aquilo que faz sentido para elas. Aquilo que faz sentido para elas, elas vão executar e nem sempre vai te auxiliar. Presta atenção. Você já foi frustrado por alguém? Você já se frustrou com alguém? Alguém já foi lá e te frustrou? Você se sentiu traído por alguém? Então, toda vez que eu faço essa pergunta em treinamento, 100% das pessoas levantam a mão. Não, alguém já me frustrou. Beleza, e eu pergunto, e você acredita que já frustrou alguém? Aí só levanta os corajosos, mais ou menos 70%, 80% da sala. Então essa pergunta é para você também. Você já se sentiu frustrado por alguém? Você já frustrou alguém? A terceira pergunta é, e essa frustração que você gerou em alguém, ela foi proposital ou ela foi sem querer? E aí 100% daqueles que levantaram a mão, que tiveram coragem, eles falam, não, Thiago, não foi por querer. Foi sem querer e eu prejudiquei alguma pessoa, eu frustrei alguma pessoa, mas foi sem querer. Tem até um livro que fala sobre isso, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele fala que 97% das ações que prejudicam ou que frustram outras pessoas, elas não são feitas por querer. Ó, quanta gente falando sem querer, sem querer, sem querer, sem querer, sem querer, sem querer. Ela não foi feita por querer. Mas como você não tem uma visão holística, você vai lá e executa. E aí isso acaba prejudicando várias pessoas. Então a única coisa que eu sei todos os dias é que isso vai acontecer. Por exemplo, ontem eu acordei feliz e contente, encontrei uma pessoa lá na empresa, um português que está organizando todo o processo de transição. E tipo assim,
E a gente tretou lá com uma coisinha. Tretou não, mas colocamos as nossas opiniões. Eu falei, me parece que o senhor está fazendo favor para mim. Quer dizer, eu estou tomando a frente aqui e parece que do jeito que o senhor está falando, eu estou fazendo... O senhor está me fazendo favor. Não foi esse combinado. Fosse um favor, se fosse na semana passada, o senhor estaria fazendo favor, não hoje. Ou, no caso, ontem. Não tá. E aí ficou uma divergência, mas ficou um climinha, quem estava perto ali ficou um climinha ruim. Só me posicionei naquilo que eu acreditava. Aí ficou um climinha ruim. Frustrou, gerou um ressentimento em mim, nele. Tipo assim, não estava programado para o nosso dia. E depois ficou tudo certo, a gente falou. É só aquela situação. Quando lida-se com pessoas maduras e adultas, não se leva para o lado pessoal. Você entende uma situação que não é sobre as pessoas, mas é sobre aquela situação. Então, olha só, o seguinte que eu estou te falando. Todo dia cabe o seu mal. Todos os dias vão ter coisas que vão fazer que as suas emoções elas oscilem. Todos os dias vocês vão passar por várias provações. Qual que é o grande conselho de Tiago? Ele fala o seguinte: esteja feliz, se alegre nas diversas provações. As pessoas mais querem fugir da provação. Por quê? Porque elas não têm coragem de enfrentar as provações. Só que presta atenção, são nas provações que você cresce. São nas provações que você desenvolve novas habilidades. São nas provações que você conhece novas pessoas. São nas provações que você revela o seu caráter. Escreve o seguinte: crise revela caráter. Escreve aí nos comentários. Crise revela caráter. Então, se você acredita que você tem um caráter daquele que já te chamou há muito tempo atrás, se você acredita, você precisa fazer o quê? Você precisa passar por diversas provações. Não, Thiago, você está profetizando isso na minha vida? Tô mesmo, para você passar por diversas provações, para você crescer. Porque isso vai revelar o seu caráter. Se é caráter de Cristo, se é caráter do mundo, se é uma criança ainda, isso vai revelar. Porque enquanto você não tiver entendido realmente, adquirido habilidades, e as habilidades são reveladas, usar um vocabulário crentez no deserto, quando você passar perto do deserto, é que aí você vai começar a desenvolver novas habilidades. Não é no Egito. Tem uma metáfora que fala do povo, né? O povo judeu, quando saiu do Egito, eles passaram para o deserto sentindo a terra prometida. É exatamente isso na sua vida. Você está no Egito, sendo escravo, aí você recebe um convite para ir para a terra prometida, só que tem um deserto nesse meio. E algumas pessoas não querem passar por esse deserto. E algumas pessoas que estão passando nesse deserto, elas falam o seguinte: não, é melhor eu voltar para o Egito. Lá eu era escravo, mas lá pelo menos tinha cebola e alho para comer todos os dias. Então tem algumas pessoas que não resistem à pressão. Elas falam o seguinte: deixa eu voltar, porque mesmo que lá esteja errado, mesmo que lá esteja ruim, é melhor do que o deserto. Ei, presta atenção. É lugar de maior crescimento. Agora para e olha para a sua vida no passado. Olha para a sua vida no passado e veja quantos, eu vou usar esse termo, quantos desertos, quantas provações você já passou. Fala para mim. Quantas provações? Quantas situações que você achou que ia morrer e morrer literalmente, porque o cérebro tem um viés cognitivo negativo, ele sempre vai para a parte negativa. Ei, presta atenção. Quantas vezes você achou que ia morrer e sabe o seguinte? Você sobreviveu aos piores dias da sua vida até hoje. Isso é tão libertador. Isso é tão libertador quando você começa a entender que você sobreviveu aos piores dias da sua vida até o dia de hoje. Desde a sua infância, na briga na escola, com os amigos, com um namorado, uma namorada, com os pais, decisão de ir para a faculdade ou não, de mudar de casa, mudar de cidade, de estado, de país, um trabalho. Ei, presta atenção. Você sobreviveu aos piores dias da sua vida até o dia de hoje.
Isso é maravilhoso quando você começa a olhar. Entenda o seguinte, que crise ela revela caráter, mas a crise não é para sempre. Olha que coisa mais linda. A provação ela aparece, só que ela não é para sempre. Escreve assim: provação não dura para sempre. Ela não dura para sempre. Olha que massa. Muita gente falando sobreviver foi pesado. Você sobreviveu aos piores dias da sua vida e tá tudo certo. Chegou uma nova fase. A única coisa que eu sei, Jesus fala o seguinte: basta cada dia o seu mal. Todos os dias eu vou ter que passar por diversas provações. E eu preciso me alegrar nisso. Por quê? Porque todo comandante romano, você sabia disso que eu vou te falar? Era promovido pela quantidade de cicatrizes que eles tinham. Todos os comandantes romanos, eles eram promovidos conforme a quantidade de cicatrizes que ele tinha no corpo. Então ele tinha muitas cicatrizes, era promovido a um cargo superior. O que as cicatrizes representam? Marcas de guerra. Quanto mais provações você passar, maior a quantidade de cicatrizes, maiores as suas marcas de guerra. E toda marca de guerra que você chega vivo mostra que você é um vitorioso. Nossa, se você começar a entender isso, eu não estou te motivando, eu estou ativando algo em você que talvez estaria perdido já há muito tempo. De você entender que a crise vai revelar o caráter. Crise no casamento revela caráter. Crise na empresa revela o caráter. Crise com Deus revela o caráter. Crise com os filhos revela o caráter. Ah, o casamento tá mal. Eu vou ali dar só uma fuguinha. Revela o caráter. A empresa tá mal. Vou ali dar um jeitinho. Revela o caráter. Então é o seguinte, só pra gente continuar aqui, que meu coração ele tá explodindo, não sei de vocês, é que a minha mente já explodiu e o meu coração ele tá em chamas. E aqui fala o seguinte, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois, agora vamos entender tudo isso que eu tô te falando? Que a crise revela o caráter? Eu vou te mostrar o porquê que é importante isso. Pois, todas as marcas de guerra, tudo isso vai te levar para uma próxima fase. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O que é fé? Fé, anota isso daí. Fé é um salto sobre a razão. Fé, ela não é racional. Fé, ela vem aqui, ó. Fé é isso aqui, ó. Sabe o que é fé? Você tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Fé é isso aqui, ó. Puf. Razão tá aqui, ó. Razão tá aqui, razão tá aqui. A fé é isso aqui, ó. Fé, 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 fé. Razão. Um salto sobre a razão. A fé, ela não é racional. Por quê? Porque eu preciso enxergar aquilo que eu ainda não vejo. Nossa. Fé é enxergar, criar uma imagem sobre aquilo que eu ainda não vivo e aquilo que eu não consigo olhar com meus olhos. Então, fé não é com os meus olhos naturais. Fé é com os meus olhos espirituais, com aquilo que eu tenho armazenado e com as revelações que eu recebo. Então, fé é a imaginação, é você criar uma imagem. É você criar uma imagem em ação daquilo que vai acontecer lá na frente, que você ainda não vive, mas você sabe que vai acontecer. Eu lembro sempre que fé, eu trago sempre um exemplo. Quando eu tinha 9 anos, eu queria muito aprender a tocar violão. E eu pedi um violão pro meu pai. Aí eu lembro que nós estávamos na casa da praia, na época de Natal, e aí começaram a colocar os presentes embaixo da árvore. E eu vi ali um negócio assim, fininho assim, redondo, todo embrulhado com aqueles papel de presente, de papel assim, sabe? Todo enrolado papel de presente.
Eu falava, pai, eu já sei qual é o meu presente. É um violão. Ele falou, não, aquilo ali é uma panela. Eu não tinha 9 anos, eu era menor. Eu devia ter uns 6 anos, 6 para 7 anos. Ele falou, não, aquilo ali é uma panela. Me sacaneando, né? Eu falei, não, violão. Eu passei uma semana, presta atenção, sabendo que eu ia receber algo, só que como não era a época certa, o dia certo, ele me fez esperar até o dia de Natal, como não estava no dia certo, mas eu sabia que já estava acontecendo. Eu já sabia, mesmo eu não conseguindo enxergar o violão, pelo formato daquilo que eu imaginava, eu já sabia o que que era. Eu só precisava esperar o tempo certo. Fé é mais ou menos isso. É você saber, é você saber que vai acontecer no tempo certo. E aí continua falando o seguinte: pois sabe que a prova da sua fé, o que é a prova da fé? É ter certeza que eu estou num caminho da terra prometida. Quando você começar a olhar essa jornada de crescimento, de sair do Egito, passar pelo deserto e chegar na terra prometida, você vai entender o seguinte, que foi a fé, a prova da sua fé que produziu o quê? Perseverança. Presta atenção. Um dos maiores segredos de todos aqueles que crescem é a perseverança. Seja em qual nível que você acredita, ou seja, quem você segue e acredita. A perseverança é que levou a ter grandes resultados. Não existe ninguém que não persevera, porque é o seguinte, o resultado só chega para aqueles que continuam. Nossa, anota isso daí. O resultado chega para aqueles que continuam. O resultado nunca vai chegar para aquele que desistiu no processo. Nossa, o resultado só chega para aquele que continua. Eu não vi ninguém que parou no meio do caminho ter resultado. Eu não vi ninguém que parou no meio do processo conseguir alcançar algo. Então é a perseverança que produz a fé que leva ao resultado. Do que? De atravessar. Ontem eu estava com uma das maiores vozes brasileiras, uma das maiores cantoras brasileiras, e a gente está, a minha família e a família dela, criando um relacionamento. E foi muito interessante a gente falar sobre isso. Mais de 16 anos de carreira, 16 anos de carreira, mais de 15 anos de carreira. E quando tinha 15, 16 anos, ela recebeu um convite para cantar num grande lugar, num grande seminário de carnaval, conferência de carnaval. E aí a mãe dela estava contando o seguinte, que uma pessoa ligou e falou, fulana, tem CD? Não, ela ainda não tem CD. Ah, desculpa, então ela não pode cantar esse ano. Aí o outro ligou. Ah, ela tem CD? Não, ela não tem CD. Ah, então ela não pode cantar. Aí o terceiro ligou pra ela e falou o seguinte, ela tem CD? E a mãe dela falou, tem. Ah, então vou contratar ela. E não tinha nada. E elas tinham 7 meses para produzir um CD. Sem dinheiro, sem contato, sem network, sem nada. Mas a perseverança, a continuidade é que levou a ter uma das maiores carreiras e mais lindas carreiras no dia de hoje. Então o que eu quero te falar é o seguinte, é a perseverança produzida através da sua fé é que vai te levar a ter grandes resultados. Então qual que é o grande convite para você? É olhar para tudo aquilo que você está passando e vivendo hoje e falar o seguinte, eu vou continuar. Existem mais pessoas que fracassaram, existem mais pessoas que desistiram do que pessoas que fracassaram. Olha só, existem mais pessoas que desistiram do que fracassaram. E a gente vai continuar lendo aqui porque eu não sei como. São 5:30 e eu estou no versículo 2 apenas. Então vamos lá, vamos ler aqui novamente. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria para quem chegou agora. Eu estou lendo Tiago capítulo 1. Coloca aí Tiago capítulo 1. Você que chegou depois e não viu eu pedindo, eu podia estar pedindo qualquer coisa aqui, mas eu te pedi duas coisas. Apertar o botãozinho de like e compartilhar com 3 pessoas que mais fazem sentido para você. Manda lá. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Lembra que crise revela caráter? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma.
Nós poderíamos passar o dia inteiro falando somente isso. Quem perguntou se pode fazer corte 459, pode ficar à vontade, Gabriela, desde que envie para mais pessoas. Essa mensagem alcance mais pessoas, pode ficar à vontade, tá? Só me marca lá para a equipe ajudar a disponibilizar esses cortes aí e te marcar lá no Instagram. Seguinte, quer ser maduro, íntegro? O que é maduro? Maduro não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com experiências. Maturidade nada tem a ver com idade, tem a ver com experiências. E quando eu começo a falar sobre íntegro, íntegro significa inteiro. Eu estou 100%, 99% não é inteiro, 100% é inteiro. Então eu estou íntegro, inteiro, sem lhes faltar coisa alguma. Então para a gente continuar caminhando, e você vai entender o seguinte, quer ser maduro, quer ser inteiro, passe por provações se alegrando. Se alegre em cada uma das provações, porque essas provações vão começar a criar fé. O que é fé? É imaginação. Então eu passo por uma provação pequena, eu pego todo aquele resultado, armazeno aqui, eu consigo criar uma imagem. E quando eu consigo criar uma imagem, eu posso aumentar a minha perseverança. E quanto mais provações eu passar, mais imagens eu vou carregar, maior vai ser a minha imaginação para qualquer outra provação que eu passe lá na frente. Versículo 5 de capítulo 1 de Tiago. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Onde a gente leu Provérbios, né? Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida. E presta atenção, é instável em tudo o que faz. Essa parada de ser instável é tão ruim. Eu te pergunto, quem quer ser amigo de alguém que é instável? Alguém que você não sabe como vai se comportar. Alguém que nunca está nem aí com um compromisso que firmou. Ele não sabe. Então, hora tá bem, hora tá mal. Hora tá bem, hora tá mal. Quem gosta de uma pessoa dessa? Você não sabe nem se pode cumprimentar essa pessoa. Então é o seguinte, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Ontem nós falamos sobre buscar a sabedoria. Irmão, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Se você tem costume de grifar ou anotar, anota aí Tiago, capítulo 1, versículo 12, que eu vou ler agora para você. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Posso quebrar uma expectativa sua? Só entre a gente aqui, vem cá, só entre a gente aqui, ó. Quebrar uma expectativa sua? Feliz é o homem que persevera na aprovação. Beleza, a gente já falou sobre isso. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Ei, as promessas de Deus não são para esse tempo. A coroa da vida. Ei, presta atenção. Psiu, psiu. As promessas de Deus são na vida que está por vir. Às vezes você acha que eu vou passar pelas provações para receber as promessas de Deus. Todas as promessas de Deus, presta atenção. Ei, psiu, psiu. Para de escrever aí, olha para mim. Todas as promessas de Deus, elas estão no porvir. Aquilo que você acredita que são as promessas de Deus para essa terra é fruto de tudo aquilo que você constrói, debaixo de princípios e valores, perseverando em todas as provações. Mas ele fala o seguinte, ei, quer ser maduro e íntegro? A crise vai revelar o seu caráter. Você sendo aprovado nisso, você vai receber a coroa da vida. E a coroa da vida não é para esse tempo não, meu. Está no porvir.
Ei, você entendeu? Psiu. Ei, presta atenção, olha aqui pra mim, presta atenção. Psiu. Queria entrar aí na sua cabeça agora. Esse exato momento, entrar aí pra você entender. As promessas de Deus estão no porvir. Nós passamos uma experiência natural para construir algo, passar por diversas provações, para revelar nossa fé, para recebermos a coroa da vida. Todo o restante que você acredita aqui, na verdade ele não te promete, porque ele já te fez imagem e semelhança. Como que ele vai te prometer algo que ele já te entregou? Presta atenção. Alguns estão esperando uma promessa daquilo que ele já te entregou. Ei, ele falou o seguinte: eu te faço imagem e semelhança para você dominar, governar e multiplicar sobre todas as coisas. Ei, psiu, ele já te deu. O que você está esperando as promessas? Todas as promessas são para o novo tempo, uma nova vida. Aqueles que perseverarem vão ganhar o quê? A coroa da vida. Como que você está esperando uma promessa daquilo que ele já te entregou? Fala para mim. Imagina você com seu filho, você dá um videogame pro seu filho, você dá um violão pro seu filho e ele fica esperando o presente. Não, ele não entendeu, filho, você já tá com o presente. É só você brincar. Não, pai, você vai me entregar ainda, vai ser no próximo. Não, eu já te dei, tá aqui o presente, tá aqui o videogame, vai brincar, tá aqui o brinquedo, tá aqui o violão, vai tocar. Não, pai, você vai me entregar um dia. Não, eu já te entreguei o presente, tá na sua mão, tá aí, ó, é só você usar e usufruir dele, divertir-se com ele. Ei, presta atenção no que eu tô te falando aqui. Você já recebeu o presente. Só que algumas pessoas esquecem de ligar e começar a divertir-se. Nossa! Não, dá um minuto de silêncio aí para você digerir essa chuva de prata que acabou cair nesse nosso encontro. Ei, escreve assim: bora dar o play. Só escreve assim: bora dar o play. Escreve. Play onde? Na sua vida. Nossa. Alguém escreve aí, depois manda no meu direct isso que eu falei. A equipe tá assistindo aí, anota. Como esperar aquilo que ele já me entregou? As promessas que estão no manual da vida, elas são para aquilo que está de vir. Bora dar play na vida. Vamos continuar a nossa leitura. Respira fundo aí. Vamos continuar a nossa leitura como se não tivesse ainda acontecido nada. Bom, volta aqui. Volta agora. Você já entendeu. Já reprogramou. A gente podia acabar agora, né? Mas vamos fazer mais um pouquinho, só terminar a leitura. Imagina que nada aconteceu. Só entre a gente aqui. Eu vou ler novamente aqui o 12. E aí você finge que nada aconteceu. Tá? Feliz o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado.
e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou, sendo as primícias, os primeiros frutos de tudo que ele criou. E algumas pessoas insistem em esperar o presente. Ai, meu Deus do céu, que massa isso. Versículo 19, Tiago 1, versículo 19, vem cá. A galera tá escrevendo, bora dar play na vida. Para. Não tem alguns que estão jogando o jogo, como que chama? Quando é só o demo. Tem alguns que estão vivendo só o demo, né? O demônio não, é só o demo, a demonstração da vida. Ele falou o seguinte, já tá aqui já, é só você dar play. Não fica vivendo o demo. Não fica jogando demo, bora dar play, tá aqui, ó. Tá tudo aqui pra você. Versículo 19. Meus amados irmãos, tenho isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Pega esse segredo aqui, ó. Todos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Qual que é o grande problema da ira? Grande parte da ira acontece porque as pessoas não ouvem, ou quando ouvem, tiram suas próprias conclusões. Lembre o seguinte, em partes nós enxergamos. Você não consegue ver um contexto geral de tudo que lhe acontece. E tudo lhe acontece exatamente por isso. Você precisa para começar a fazer o quê? Ser tardio no ouvir e não tomar suas próprias conclusões. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Toda vez que você ouvir ou ler a palavra justiça, significa a vontade de Deus. Justiça significa a vontade de Deus. Justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-las. Presta atenção, já existe uma palavra implantada em mim, em você, que ela é poderosa para salvá-nos. Todos os dias basta o seu mal, mas se eu tenho a palavra implantada, quer dizer, eu vivo, eu não decoro. Ontem eu falei exatamente sobre isso, caí numa caixinha de perguntas falando, Thiago, eu tenho dificuldade em decorar versículos, eu também tenho. Só que quando se vive, eu não preciso decorar. Não, anota esse código. Não é sobre decorar, é sobre viver a palavra. Não é sobre decorar versículos, é sobre viver cada um dos versículos. Aí, versículo 22, que é o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-os a si mesmo. Não seja alguém que decora, seja alguém que vive, seja alguém praticante. Todos esses códigos, quer dizer, eu já sei que eu vou passar por diversas provações, só que se eu passar pelas provações, ela vai produzir fé, quer dizer, eu vou crescer em sabedoria. Deixa eu passar por essas provações, vivendo o quê? Vivendo a palavra e tá tudo certo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha na face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Não. Eu olhava esse texto e falava o seguinte: como que eu esqueço minha aparência? Eu me olho no espelho, eu sei quem eu sou. E como que eu esqueço a minha aparência? Para você ver que aquele que não vive a palavra, aquele que não coloca em prática, ele é como, tá aqui, ó, ele é semelhante ao homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Presta atenção. A aparência está falando sobre o quê? Sobre ser imagem e semelhança. Imagem e semelhança é aquilo que eu carrego. Está falando sobre a imagem. Quer dizer, se eu não vivo a palavra, eu não consigo viver a imagem daquele que me chamou. Presta atenção. Você só consegue ser imagem daquele que te chamou se você viver realmente a palavra. Me deram aqui uma água com limão para melhorar a voz.
mas é azedo. Não é que a palavra tá ruim, não. É esse limãozinho aqui. Se eu não consigo viver e ser um praticante da palavra, ser apenas um ouvinte, esse é o convite para mim, para você, todos os dias aqui, não ser apenas um ouvinte, mas viver a palavra todos os dias, enganando a mim mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e, depois de olhar para sua aparência para si mesmo, sai e logo se esquece. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião de Deus, anota isso aqui, a religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Ele mostra qual é a religião. Cuidar dos órfãos, das viúvas e suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e a terceira, em suas dificuldades. E a terceira, e não se deixar corromper pelo mundo. É sobre contribuir e sobre me desenvolver. Eu ajudo os órfãos, eu ajudo as viúvas, mas não me deixe corromper pelo mundo. Me perguntou se a gente vai ler todo o livro de Tiago. Não dá, do jeito que está hoje, uma chuva de prata, não dá para a gente ler todo o livro de Tiago, não. Mas um dia a gente pode pegar sobre isso. Deixa eu só ler aqui uma parte do capítulo 2, já que vocês estão aí. Capítulo 2, 14. Continua aí, vamos ler rapidinho aqui. A gente tem 10 minutos ainda, 11 minutos. Vamos ler rapidinho aqui, ó. Capítulo 2, só para você entender algumas coisas. Como que eu vou praticar tudo aquilo que eu entendo e como que eu vou passar pela perseverança. De que adianta? Capítulo 2, 19. Olha só. Capítulo 2, 14, perdão. 2, 14. De que adianta, meus irmãos? Tiago, irmão de Jesus, estava falando exatamente isso no começo da igreja. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Ei, presta atenção. Que adianta você falar que tem fé na vida, você tem imaginação se você não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer, sem porém lhe der nada, presta atenção, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Deus te abençoe, meu irmão. Eu vou orar por você. Não, presta atenção. Se ela precisa de algo para comer, para se vestir, para alguma coisa, tenha obras. Não somente a fé, que é a imaginação do que a pessoa vai conseguir lá na frente. É sobre você contribuir. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que é fé? Fé é imaginação. Eu crio, mas quando eu trago as obras, eu trago a realidade. Eu faço um recesso no tempo, eu trago do futuro e começo a criar aqui. A minha fé não edifica ninguém, mas as minhas obras contribuem para as pessoas. Mostre a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Eu nem vou entrar nesse tema. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras, cumprindo-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Veja que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras?
quando acolheu os espias e os fez sair para o outro caminho, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Escreve assim: fé sem obras é morta. Escreve aí: fé sem obras é morta. Respira fundo aí e a gente vai fazer um boot. Respira fundo, tira os dedinhos do teclado. Tira os dedinhos do teclado, vamos fazer uma mentalização agora. Respira fundo. Feche teus olhos. Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado porque todos os dias o Senhor nos entrega uma nova oportunidade. Mesmo falhos e pecadores, todos os dias o Senhor nos entrega uma graça e uma paz que excede todo entendimento. Eis aqui um pelotão sedento pela tua fome e por sede da tua palavra e da tua justiça. Todos os dias nós levantamos para entender verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para o dia de hoje. Não olhando para o passado, sendo direcionado para o futuro, mas vivendo o presente. Que a fé ela possa produzir perseverança. E a permanência é que vai produzir a fé. Que todos os dias nós possamos entender que o Senhor nos chama para sermos pessoas melhores. E que todos os dias, passando por diversas provações, isso possa nos trazer maturidade. Começa a ver você agora, passando por diversas provações, tudo aquilo que foi o seu passado de provação. Começa a olhar para o seu passado, agora veja todas as provações que você passou, todas as dificuldades, todos os momentos lá do passado que você viveu e você sobreviveu até hoje. Veja o quanto que você cresceu. Começa a olhar para você agora, aquele menino, aquela menina lá atrás que passou pelas primeiras dificuldades. Veja o quanto que você cresceu. Veja quanto que os problemas e as dificuldades te fizeram ser uma pessoa maior. Veja tudo aquilo que você passou até hoje. Independente do que você vive hoje, você se tornou uma pessoa diferente. Uma pessoa maior em mentalidade, em sabedoria. Talvez a sua fase hoje não seja a melhor de todas, mas você sabe como sair dela. Então não espere a promessa, sendo que Ele já te entregou para essa vida. Todas as promessas estão no porvir. Ele já te entregou, é só você dar o play e ativar. Comece a ver você agora ativando aquilo que Ele te entregou lá atrás, ser imagem e semelhança. E Ele te chamou para dominar, para governar e multiplicar sobre todas as coisas. Não espere essas promessas, Ele já falou que é seu. Criado como princípio da criação. Esses somos nós. Aqueles que são imagem e semelhança. Veja você agora. Sinta-se amado por aquele que já te chamou e já te amou. Muito antes da fundação do mundo. Veja você agora indo para um outro nível. Um novo nível de entendimento, um novo nível de relacionamento, um novo nível de maturidade. E a sua fé vai produzir essa perseverança para você crescer em maturidade e integridade. Sem lhes faltar coisa alguma. São esses os entendimentos da palavra. Então não seja alguém ouvinte, comece a ver você agora ser alguém praticante. E mesmo que a sua fase não te mostre isso, você vai acreditar nessa palavra. Pois ela tem poder suficiente para mudar qualquer situação. Pois Deus não é como os homens. A sua palavra ela não volta atrás. Aquilo que Ele disse já está afirmado. Então nós conectamos aqui na terra para ser conectados nos céus. Um novo tempo sobre as nossas vidas. Tempo esse de praticar a nossa fé. Praticar a sua palavra. E todos os dias construir obras. Veja você agora construindo obras todos os dias. Todos os dias na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Você construindo obras. A sua fé vai ser determinada pelas suas obras. E você vai gritar para o mundo inteiro as milhares de obras que você vem construindo e que você vai construir ainda, baseado em tudo aquilo que você imagina, tudo aquilo que você produz, a sua fé. Respira fundo. Coloca o sorriso no rosto. Esfrega as suas mãos. Fala assim: já é.
já é o novo tempo. Tempo esse de cumprir a vontade daquele que nos chamou. Tamo juntos até depois, fim. Quero te fazer um convite, você que tá aqui. Tem alguém da minha equipe aí no YouTube? Se puder colocar o link ou uma forma que o pessoal, para entender a agenda daqui da Europa, coloca aí. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te convidar agora às 6h22 da manhã aí do Brasil. 6h22 vai rolar lá no Instagram, tá aqui o Instagram, Thiago Rocha BR, um nosso encontro de provérbios. E tá poderoso. Hoje é dia 26, a gente vai ler Provérbios 26. Que é o quê? Ele começa a mostrar sobre o comportamento dos sábios e dos nobres. Você vai aprender a se comportar de forma diferente e quanto isso vai acrescentar. Quem faz parte do pelotão aí 6h22, coloca aí, eu sou 6h22. E aí o seguinte, dia 1º de abril, é segunda-feira, a primeira segunda-feira de abril, a gente vai começar o MDS, é uma maratona da sabedoria. Nós vamos todos os dias, presta atenção, todos os dias, criar como se fosse uma maratona. Eu vou te explicar mais para frente como vai funcionar isso daí. E aí você vai criar algumas oportunidades de replicar isso. Nós fizemos esse movimento, nós formamos mais de 1.000 pessoas. É totalmente gratuito no Instagram, totalmente de graça. Só que você vai ter que, se você quiser replicar isso para outras pessoas. Foi massa demais esse movimento. Então você é meu convidado para 6h22 aparecer aqui lá no Instagram, Thiago Rocha BR, tá bom? Beijo grande, sintam-se amados por mim, eu me sinto muito amado. Bora praticar sua fé. Valeu, tem no YouTube? Não, só lá no Instagram, tá bom? Só lá no Instagram, 6h22. Daqui a pouquinho, 22 minutos, você vai lá, toma uma água, faz o café e aí volta pra tocar o terror na terra. Valeu, tchau, tchau, gente. Até amanhã, 4h59 ou 6h22 daqui a pouco.